O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declara a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós que estamos aí nesta maratona diária e constante da leitura das Sagradas Escrituras, sobretudo seguindo a liturgia da igreja, nós percebemos que a preocupação de Deus para conosco é que nós não nos afastemos do dom maior, do dom por excelência, do dom que rege todos os outros, que é o amor. Sem amor, de nada vale a vida que nós vivemos. São Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 13, que diz que mesmo que você ofereça o seu corpo às chamas, de nada vale esse sacrifício se não tiver amor. E hoje, tão necessário neste mundo paganizado e dividido, nesse mundo materialista que ama as coisas e despreza as pessoas, valoriza muito mais aquilo que passa e esquece aquilo que não passa. Então nós estamos praticamente finalizando hoje a história de José do Egito, que mostrou para nós a essência do próprio cristianismo, que diante de uma situação muito delicada que ele passou com os próprios irmãos, ele não conseguiu guardar no coração sentimentos de raiva, de ódio, de mágoa ou de ressentimento. Por conta, realmente, da certeza que José tinha, que tudo debaixo da terra está determinado por Deus. Meus irmãos, a única maneira de amar as pessoas que nos agridem, a única maneira da gente lidar com esta circunstância é realmente ter a certeza
que tudo que acontece debaixo da terra está sobre o amparo e o domínio de Deus, mesmo que isso seja algo ruim. Isso é muito claro nessa história aqui. Isso é muito claro. Não teria sentido nenhum, zero, não teria sentido o amor de José para com Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não teria sentido nenhum o amor de José para com Deus se ele não conseguisse amar seus irmãos. A palavra de Deus diz que todo aquele que diz que ama a Deus, eu amo Deus, mas não consegue amar o seu irmão, é mentiroso. Você não consegue convencer ninguém. E quando as Sagradas Escrituras está dizendo amar os seus irmãos, as Sagradas Escrituras está se referindo aos irmãos que nos ofenderam. Aos irmãos que realmente quis que a gente morresse. Aqueles irmãos que nos jogaram no buraco. Aqueles irmãos que, se tivesse oportunidade, teriam nos vendido como escravos também. É esses os irmãos que as Sagradas Escrituras está dizendo. Não é aquele irmão bonzinho que te dá tudo, que te apoia e que coloca a sua cabeça no ombro quando você está triste e quando você precisa de uma ajuda financeira, ele te ajuda. Não é este irmão. O irmão, que as Sagradas Escrituras diz que nós temos que amar para poder testemunhar o amor de Jesus, é o irmão que realmente ele, em muitas circunstâncias, quis nos prejudicar. Este é o irmão. Porque o amor que Deus também revela é o amor dele. É o amor dele. O amor de Deus que não tem medida. É um amor meio, vamos dizer assim, a gente usa o termo desenfreado, que não tem limite. É um amor capaz de perdoar aqueles que nos maltratam, os algozes, aqueles que nos bateu, aqueles que nos condenou, aqueles que nos humilharam, aqueles que nos humilharam. É esse amor desenfreado que a gente tem por modelo, no caminho do Calvário e também no alto da cruz, aonde a agonia suprema, o máximo da dor de um ser humano chegou e não olhou para si, não olhou para a dor, mas olhou para a circunstância miserável do homem que fazia aquela atrocidade. Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ao invés de ficar olhando para a dor, ao invés de se colocar como um coitadinho, meu Deus, o que eles estão fazendo comigo? Eu não mereço. Ao invés de ficar olhando para si mesmo, para aquela circunstância dolorosa, de febre, de agonia, o ápice de qualquer dor, tem como modelo a dor de Cristo, porque ninguém nunca sofreu e nunca sofrerá o que ele sofreu. Então, ao invés de ficar olhando para si, para suas próprias chagas, para suas próprias dores, para suas próprias misérias, e ficar se condenando e se diminuindo e se colocando como vítima, não, eu olho realmente para aqueles que não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E ao invés de morrer com raiva, com ódio, ao invés de morrer ressentido, ao invés de morrer com aquele sentimento assim que eu nasci só para sofrer e que a vida é uma desgraça. Não. Tudo que está acontecendo está determinado por Deus para que eu seja salvo, para que eu aprimore cada vez mais esse projeto de salvação. Como ontem lá no texto
a carta de São Tiago direcionada para mim. Fique em paz, porque a tribulação é uma maneira de provar você para que você possa ser cada vez melhor no mundo espiritual. Fica com seu coração em paz mediante a prova. Fica firme, permaneça, né? Permaneça. Olha, José permaneceu quantos anos? José podia, meus irmãos, ter alimentado ódio. José podia ter alimentado raiva. José podia ter alimentado ressentimento. José podia ter se colocado como um pobre coitado que foi vendido pelos próprios irmãos, excluído pelos próprios parentes, como muitos de nós fazem, né? Se sente diminuído pelos próprios parentes. Mas não. José, durante esse tempo todo, ficou esperando em Deus a resposta decisiva que Deus ia dar, para que ele pudesse realmente testemunhar quem é o Senhor da vida dele, quem é o Senhor da história dele. E viu, porque nós lemos aqui, né, esses dias nós estamos lendo a história, e viu quão Deus é poderoso, né, e quão Deus é realmente aquela pessoa, né, Deus, como ele é, aquela pessoa que dá uma resposta segundo o nosso comportamento, né? Quando eu digo segundo o nosso comportamento, porque José se comportou como um homem de Deus, e a resposta vem como um homem de Deus. Por isso que Jesus está dizendo no Evangelho: aqueles que testemunhar que eu sou o Senhor, eu testemunharei diante de Deus que vocês também são realmente os meus irmãos, os meus realmente co-herdeiros. Se vocês realmente se comportarem como filhos de Deus, eu testemunharei para o Pai no dia do julgamento, porque Deus é que vai nos julgar. Fala assim: não, Pai, esse aí não. Esse aí eu sou testemunha que ele sofreu por conta do meu nome, porque ele decidiu estar comigo, porque ele se comportou de tal forma que a vida dele, né, testemunhou para todo mundo que eu sou o Senhor da vida dele. Então, peraí, Pai, calma. Esse aí, eu sou testemunha, que fez valer o meu sangue precioso derramado na cruz, que fez valer o meu sangue derramado, o meu sofrimento. Esse aí eu posso ser testemunha, né? Exatamente o que aconteceu com José. Deus agora está testemunhando diante dos seus irmãos, e diante de toda a população, de todos aqueles que conheceram a história de José, Deus agora está testemunhando, né? Não, José realmente é um homem de Deus, porque se comportou de tal maneira, E qual é o nosso comportamento, meus irmãos? Como tem sido o nosso comportamento diante de Deus? Diante dessas circunstâncias que muitas vezes nos prova. Sabe por quê que alguém faz você passar raiva? Sabe por quê que alguém fala mal de você? Sabe por quê que alguém te calunia? Sabe por quê que alguém faz piada com o seu nome? Sabe por quê? Porque você muitas vezes é tido como uma pessoa chata, antipática? Porque Deus quer saber o seu comportamento diante dessa circunstância. Quer saber se você realmente é um filho e uma filha de Deus. Porque um filho e uma filha de Deus se comporta de tal maneira que ele ama realmente os seus inimigos e aqueles que o perseguem. A palavra de Mateus capítulo 6 do Evangelho, Jesus está dizendo: ama aqueles que te perseguem e reza por aqueles que te caluniam, ou vice-versa. É por isso que acontecem as coisas ruins, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui. As coisas ruins que acontecem na nossa vida é simplesmente uma permissão de Deus para ver realmente que o que você canta, o que você reza durante o dia e durante sua vida é verdade. É só para isso e mais nada, porque Deus prova aqueles que o amam. E em cada prova, a partir da sua aprovação, Deus vai confiando cada vez mais a responsabilidade de dizer para o mundo quem é o Senhor da tua vida.
Quando alguém disser para você assim, meu Deus, como é que você aguenta isso tudo? Meu Deus, mas quanto sofrimento, como é que você suporta isso tudo? É a oportunidade de dizer quem é que te sustenta. É a oportunidade de dizer quem é o autor da força que te move. É a oportunidade de dizer para as pessoas quem é o autor dessa força que te põe de pé cada dia, mesmo diante das adversidades, das tribulações, das perseguições, das calúnias. É a oportunidade. E muitas vezes esta oportunidade de dizer as coisas, ela vem sem palavras. É até um paradoxo. Como é que você vai dizer sem palavra? Porque o silêncio também é uma resposta. Muitas vezes mediante a dor, mediante ao sofrimento. Foi assim que nosso Senhor nos ensinou. Quando começou a apanhar, quando foi preso, quando foi flagelado, quando foi questionado. Mas não é você? Não é você que é Deus? Mas não é você que é o missionário? Mas não é você que é a missionária? Mas não é você aquele que entregou a vida para Jesus? Então por que está acontecendo isso com sua vida? E aí agora o silêncio tomou conta. Porque o silêncio é a resposta melhor que qualquer cristão pode dar para uma indagação dessa natureza. Sabe por quê? Porque eu tenho comigo como testemunha, e aqui eu posso testemunhar para vocês, que todas as vezes que diante de uma circunstância em que eu fui colocado à prova para responder alguma coisa para alguém e fiquei calado, foi Deus que respondeu para mim. Foi Deus que respondeu para mim. Foi Deus que mostrou para a pessoa. Foi Deus que respondeu. Foi Deus que se levantou em meu favor para me defender. Foi Deus que se colocou de pé diante daquela circunstância e falou assim, não, eu que chamei ele, então sou eu que o protejo. Foi eu que o coloquei de pé, então é eu que o sustento. Então, todas as circunstâncias, nós devemos realmente nos comportar como homens e mulheres de Deus. Não é ficar murmurando, não é ficar reclamando, não é ficar alimentando desgraça na vida da gente. Não é ficar achando que eu sou o que sofre mais, eu sou o mais perseguido, eu sou mais caluniado, é eu que trabalho mais, só me coloca para fazer coisa que eu não gosto. Não é isso. É você se comportar como um homem ou mulher de Deus e ter no seu coração, e ter a certeza no teu coração que tudo que acontece com a tua vida é para a tua santificação. Glória a Deus. Para a tua santificação. E a cada prova que você vai tirando nota 10, nota 10, nota 10, nota 10, que no final do ano, quando chegar o boletim, tudo 10, você vai ser o melhor aluno da classe. O melhor aluno da classe, porque se comportou como o melhor aluno da classe. Porque diante da prova, você suportou. Diante da prova, você suportou. Você é um excelente aluno, e por você ser um excelente aluno, você já sai da escola com emprego garantido. Essa é a dinâmica de Deus também, para aqueles que o amam, para aqueles que o têm como realmente este administrador que contrata os empregados. O servo não é maior do que o seu senhor. Não é, e ponto final. Se fizeram o que fizeram com Jesus, o que nós devemos esperar, no mínimo, é que faça igual. No mínimo, é que faça igual. Sabedores que somos merecedores de muito mais. Porque nós não somos maiores do que Jesus para achar no direito que nós não devemos sofrer. Larguei minha vida,
larguei tudo para servir Jesus. Tenho aí uma obra social, temos uma obra social onde nós ajudamos muitas pessoas, né? Temos aí seguidores nas redes sociais que sempre nos procuram para poder, né, pedir socorro. Não é justo que eu sofra. Não é justo que você sofra? Tem certeza, meu irmão? Não queira se colocar maior do que Deus. Não queira se colocar maior do que Jesus. Porque não existe nenhum de nós que tem mais seguidores. Os que têm mais seguidores aí no YouTube, no Instagram, ou no Facebook, deve ter aí seus 3 milhões, 4 milhões. Nenhum deles se compara à quantidade de seguidores que nosso Senhor Jesus Cristo tem. Nenhum deles. E apesar de tantos seguidores, apesar de tantos adeptos, Jesus Cristo ainda continua sofrendo. Ainda continua humilhado. Ainda continua desprezado. E muitas vezes pelos próprios seguidores. Muitas vezes por aqueles que se dizem segui-los. Mas nós somos convidados nesse dia de sábado, um dia que é dedicado à Santíssima Virgem Maria, véspera do grande santo da igreja, né? São Bento, que realmente foi um marco na história da vida consagrada, o São Bento. Na véspera desse grande santo, nós somos convidados a ter um comportamento adequado diante de qualquer sofrimento. Se comporte como um homem de Deus. Se comporte como uma mulher de Deus. Porque é pelo seu comportamento que as pessoas vão ter a certeza se você é ou não aquilo que você diz que é. Não adianta dizer eu sou a mulher de Deus e se comportar como uma pagã. Não adianta dizer que você é um homem de Deus e se comportar como um pagão. Como é que os pagãos se comportam? Você quer saber como é que os pagãos se comportam? Como é que as pagãs se comportam? Eles e elas se comportam, na maioria das vezes, murmurando, reclamando, achando ruim de tudo que faz, de tudo que acontece. É assim que os pagãos se comportam. Sabe como que um homem e uma mulher de Deus se comporta? Diante de qualquer situação, ele se comporta com um louvor, com a boca cheia de louvor, de gratidão a Deus. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo, porque de fato eu sou merecedor de todas as coisas. Um homem de Deus, ele sempre vai ter na sua boca o louvor, porque ele entende que o louvor é que vai testemunhar realmente que todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Está lá na palavra. Todas as coisas, ou você acredita ou você não acredita. Todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Se vocês estão aqui buscando realmente, né, tendo a oportunidade de se tratar, de buscar uma vida nova, é para a glória de Deus. Se nós estamos aqui como missionários, é para a glória de Deus. E em todas as circunstâncias, nós devemos render glória a Deus, porque nós estamos testemunhando pela história de José qual é o fim de um homem de Deus. Porque o fim do homem de Deus, mesmo que a sua história possa ser comovente, mesmo que a sua história pareça, né, humanamente falando, que a vida toda foi uma desgraça, o fim de um homem de Deus que se comportou como um homem de Deus, o fim do homem de Deus é de fato a glória manifestada aqui na terra. A glória manifestada aqui na terra. E foi assim que foi o fim do pai de José e de José. Que além de ser beneficiado pelo seu comportamento, beneficiou seus irmãos, mesmo sem merecer. Porque é assim que Deus faz conosco. Mesmo sem merecermos, Ele nos beneficia. Mesmo sem merecer, Deus nos beneficia. José se comportou como Deus se comporta conosco.
Quantas vezes nós jogamos Deus no buraco? Quantas vezes nós vendemos Deus por 30 moedas de prata, como Judas fez? Quantas vezes nós viramos as costas para Deus e ainda murmuramos contra Ele e Ele nos beneficia? Foi assim que José se comportou com seus irmãos. Com aqueles que queriam matá-lo. Com aqueles que venderam Ele. Nada mais é do que a prefiguração do Cristo. José é a prefiguração do Cristo. Que sofreu, que foi vendido, que foi humilhado, mas que foi colocado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, para julgar os vivos e os mortos. Nós precisamos realmente restabelecer na nossa vida, nós que estamos aqui e aqueles que escutam esse áudio, porque ele é colocado na internet, nós precisamos restabelecer um modo cristão de viver. E o modo cristão de viver é sempre dando glória. Glória a Deus. Aleluia. É sempre dando glória. Está chovendo, glória. Está fazendo calor, glória. Está fazendo frio, glória. Está sentindo dor? Está sentindo dor, glória. O coronavírus aí, glória. O coronavírus vai, glória. Esse é o comportamento daqueles que realmente querem testemunhar o senhorio de Jesus na própria vida. Escute o que eu estou dizendo. Se você quiser realmente chegar ao fim da meta que te foi estabelecida como salvação eterna, confie em Deus em todas as circunstâncias, mesmo naquelas circunstâncias que parece que não vai aguentar. Permaneça fiel, permaneça firme, porque quem te chamou tem poder suficiente para te sustentar até o final. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos também apresentar a Deus as nossas preces, as nossas orações.